Muito boa tarde, meus amados irmãos, nessa tarde de quarta-feira do dia 15 de abril, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja repousando sobre a sua vida, onde quer que você esteja neste momento, nesse período de isolamento que nós estamos ainda vivendo. Quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração nesta tarde e quero trazer à sua memória acerca dos dias que nós estamos vivendo. Dias de incertezas acerca das informações que chegam até nós. O que é verdade? O que é boato? O que é jogada política? O que é verdadeira? Muitas vezes, por causa daquilo que chega a nós, para nos confundir, confunde até aquilo que é verdadeiro. Nem mesmo a verdade que chega até nós já parece verdade, por causa dessa confusão de informações que nós vivemos. Temos receio, então, até da verdade. Que terrível isto! Medo de ouvir a verdade por sabermos se a verdade é verdade ou não. Se é, como se diz em nossos dias, um fake news ou não. Mas eu quero dizer para você que existe uma verdade que não muda. E essa verdade que não muda nos ajuda a caminhar, nos ajuda a discernir no meio dessa pandemia de informações aleatórias e sem sentidos que nós recebemos, nos ajuda a compreender aquilo que é verdadeiro. E eu estou falando sobre a verdade de Deus, a palavra de Deus. E eu quero trazer então nessa pequena devocional, nessa breve devocional, algumas razões para que você creia e se apegue à palavra de Deus para a sua caminhada, para que ela te ajude a discernir, te ajude a compreender o que é uma informação verdadeira ou o que é falso diante de tudo isso que nós temos vivenciado e que tem afetado diretamente a nossa vida, o nosso agir, o nosso pensar. Então, a primeira razão para que você creia e se apegue à palavra de Deus nesta tarde está então no fato de que a palavra de Deus e da palavra de Deus procede a verdade, porque ela é a própria verdade. No Salmo 119, no versículo 42, vai nos dizer o seguinte: E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. O 142 vai dizer: A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. A primeira razão para que você então se apegue e creia na palavra de Deus na sua caminhada, para que ela te ajude a discernir toda essa sua caminhada, é porque então ela é a própria verdade de Deus e dela procede toda a verdade. Nós não podemos de fato confiar em tudo que lemos, tudo que ouvimos, sejam nas esferas políticas, nas pesquisas que nós vemos aí pelas mídias, nas imagens que chegam até nós, nem nas obras das nossas mãos, nem totalmente nas obras das nossas mãos, nós podemos confiar totalmente. Porque tudo isso é passível de erro, tudo isso é passível de equívocos e engano. Mas a palavra de Deus não. Confie na palavra de Deus, porque ela é a própria verdade de Deus, imutável, perfeita e eterna. E quando isso acontece, então a verdade sobre mim, a verdade sobre o próximo, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre aquilo que é certo, que é incerto, vai passar pelo crivo da palavra de Deus, que é a própria verdade. Que a verdade sua, que a verdade minha, que a verdade dos homens, que a verdade da sabedoria dos homens, das ciências dos homens, sejam submetidas ao crivo da verdade de Deus. Porque a verdade de Deus, a palavra de Deus, é a própria verdade. Em segundo lugar, quero trazer uma segunda razão para você, porque você deve crer e se apegar à palavra de Deus, então, para a sua caminhada. Por quê? A palavra de Deus, ela é justa. O que é justo nesse mundo que nós vivemos?
o que você pensa é justo? O que o próximo pensa é justo? O que a sabedoria e a da ciência dos homens pensam é justo? O salmista, no versículo 75 do Salmo 119, vai nos dizer o seguinte: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligistes. Aqui ficamos meio que em conflito. Por quê? Justo é o que eu penso, o que o meu próximo pensa, o que a sabedoria dos homens e a ciência dos homens pensa? Pode ser. Mas considerar o que a palavra de Deus nos diz como justo pode nos levar a não gostar dessa palavra de Deus. Por vezes, então, essa opção de crer e apegar a essa palavra porque ela é justa já se torna inviável. Já não me convém obedecê-la. Por quê? Quando eu entendo essa verdade de Deus, que é verdade justa, eu preciso obedecê-la, eu preciso me submeter a ela. Mas quando isso vai em conflito, fere o princípio do meu coração, daquilo que o meu coração quer, já não parece agradável viver a verdade de Deus. Eu não quero falar dos riscos de você não viver a verdade justa de Deus na sua vida. Quero falar para você que andar na direção dessa verdade justa, aprender e viver pela orientação dessa verdade justa, te leva à liberdade e à felicidade. Veja bem, se você pensava que viver a verdade justa de Deus é um peso, é um fardo, a verdade justa de Deus diz que vivê-la é ser livre, é ser feliz. Mas falar de liberdade, de felicidade nesses últimos dias é uma grande notícia, isso é fato. Porque muitos de nós temos nos sentido presos e infelizes. Muitos estão aí enclausurados, infelizes, esperando novamente a liberdade e a felicidade, que é viver a vida no mundo sem nenhuma orientação, sem nenhum decreto, sem nenhum impedimento. Mas eu quero dizer para você que viver como se estivesse preso e infeliz e aguardando a palavra do homem, a palavra da ciência, da sabedoria do homem, como sendo a única fonte de liberdade e de felicidade, é um caminho perigoso, porque a verdade dos homens, elas podem ser falsas, tendenciosas. Olha só o que tem acontecido aí conosco. O decreto flexibiliza uma boa notícia, liberdade e felicidade. As pessoas abusam da flexibilidade do decreto. O que é que nós temos? Mais aprisionamento, mais restrição. A verdade dos homens, elas podem ser tendenciosas e falsas. Se você procurar e buscar viver somente por essa verdade, você vive por um caminho perigoso. Mas viver pela palavra de Deus é viver pela justa palavra. Regras justas, regras puras, feitas com amor, vindas do próprio Deus para a sua vida, para o seu caminhar, para mim e para você. Terceira razão. Depois de vermos que devemos crer e nos apegar à verdade de Deus, porque ela é a própria verdade, porque ela nos diz o que é justo, uma última razão para que eu creia e me apegue a esta verdade
é porque essa verdade nos dá o que é bom. Veja só nos versículos 1 e 2 do Salmo 119. Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, os irrepreensíveis no seu caminho e andam na lei do Senhor. Novamente, mais que felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Crer e se apegar à verdade de Deus, à palavra de Deus, é viver aquilo que é bom, é ser mais que feliz. E nós queremos a estrada da felicidade, nós queremos a estrada da honra, da segurança, da esperança, da força, do vigor. Nós não queremos nada menos do que isso. Isso é bom, é correto pensarmos assim. Nós não vivemos para andarmos por caminhos, não almejamos caminhos que não sejam caminhos como estes. Mas quem pode te conduzir por esses caminhos? Você? O seu próximo? A sabedoria dos homens? As ciências dos homens? Não. Quem pode te conduzir àquilo que é bom, à estrada da felicidade, a ser mais que feliz, é a palavra de Deus. Existe muita verdade em você, existe muita verdade no seu próximo, existe muita coisa boa em você e também no seu próximo. Existe verdade e coisas boas na ciência, mas também existe muito fake news. Porque nós somos falhos. Você é tendencioso, eu sou tendencioso naquilo que é bom. O seu próximo, ele é tendencioso, e em algum momento ele vai ser tendencioso naquilo que é bom. A sabedoria do homem, a ciência do homem, em algum momento vai ser tendenciosa naquilo que ela diz que é bom para você. Ninguém pode te oferecer aquilo que é bom, ninguém pode te fazer andar pela estrada da felicidade, a não ser Deus, na sua palavra. Nessa palavra de Deus, então, você encontra o que é bom para viver nessa vida e na vida por vir. Coisas que o homem, que a ciência, que a sabedoria, que você nunca pode oferecer, nunca pode receber, nem de você, nem do homem, nem da sabedoria, nem da ciência dos homens. Deus pode te dar. Creia nessa verdade, creia na palavra de Deus, porque Deus pode te dar e te dá aquilo que é bom. Que a verdade de Deus, então, ilumine a sua vida e o seu caminhar. Que você busque na palavra de Deus aquilo que é bom, porque é nela que está a estrada da felicidade. Quer ser mais que feliz? Claro que você quer. Mas você não pode te fazer mais que feliz. Nenhum homem pode te fazer mais que feliz. Nem os ensinos e as ciências dos homens podem te fazer mais que feliz. Deus pode. Deus pode, pela sua palavra, te dar o que é bom, te dar o que é justo, te dar o que é verdadeiro. Que aquilo que é verdadeiro, que é justo e que é bom, então, possam inundar o seu caminhar. Possam ser uma realidade na sua vida, desde que você esteja apegado, esteja vivendo, esteja meditando, lendo e fazendo da palavra de Deus a sua vida, a sua caminhada, o seu pensar. Que Deus, em sua palavra, te abençoe ricamente.